Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35. Achou aí? Vamos orar antes, para que tudo que for falado aqui nessa noite seja debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo período de louvor tão leve. Teve tanta fluidez no teu Espírito, tanta liberdade que o teu Espírito teve entre nós, Senhor. Nós te pedimos que no período da tua palavra o teu Espírito tenha a mesma liberdade, Senhor. Que o teu Espírito tenha a liberdade de falar conosco. Que o teu Espírito tenha a liberdade de nos mostrar um caminho. Que o teu Espírito tenha a liberdade, Senhor, de nos exortar. Que o teu Espírito tenha a liberdade de nos mostrar a tua santa vontade para nós. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvi-la. Obrigado pela oportunidade que nós temos de, meu Pai, de compartilhar ela, Senhor, com liberdade. Que nessa noite não seja fruto de um estudo que seja exposto aqui, mas o que seja exposto aqui, Senhor, é a tua santa vontade para a tua igreja. Que o teu Espírito fale com a tua igreja nessa noite. Que o Espírito fale e a tua igreja ouça. E a tua igreja diga amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso 38, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu queria ler para vocês agora esse mesmo texto na versão A Mensagem, na tradução e no ponto de vista de Eugene Peterson. A versão A Mensagem é uma versão mais poética, uma versão mais devocional, uma versão mais... Você pode ver que não tem separação de versículos, né? Corrido como é na versão normal. Tem aí, não tem, né, PH? Versão A Mensagem nessa Bíblia, né? Então eu vou ler para vocês. Se você estiver me acompanhando aí na versão A Mensagem, você pode ler comigo, senão só ouça o que diz a versão A Mensagem. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. E aqui disse Jesus: que grande colheita temos aqui, disse aos seus discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. Amém? Eu lendo essa passagem aqui, essa fala de Jesus, esta oração de Jesus, esse abrir de coração de Jesus para os seus discípulos. Jesus falava com um grupo de discípulos, um grupo pequeno de discípulos, e ele expunha para os seus discípulos a realidade daquelas pessoas,
E ele falava que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, ele expunha ali o sofrimento daquelas pessoas, como aquelas pessoas sofriam, aquelas pessoas passavam. E ele falava, perdão, minha voz está se recuperando ainda. E ele chega a falar, em determinado ponto, lá no finalzinho do verso 38, que no finalzinho do verso 37, ele fala que a colheita era grande, a colheita é grande, que é atual ainda isso, mas os trabalhadores são poucos. E ele fala, peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Eu vejo algo escrito há 2000 anos atrás, tão atual, tão presente, tão nos dias de hoje, tão vivo. Nós vivemos dias, meus irmãos, de tantas igrejas evangélicas, tantas igrejas no mundo, sejam evangélicas, sejam católicas, sejam igrejas que preguem sobre Jesus, que falem de Jesus, falando de Jesus, tantas igrejas. Mas ao mesmo tempo que nós vemos tantas igrejas, nós vemos tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas passando por dificuldades, tantas pessoas, a mesma palavra que Jesus fala aqui, tantas ovelhas sem pastor. Nós vemos um contraste, onde naquele tempo Jesus falava para um grupo pequeno de pessoas, e hoje nós estamos num contexto onde um grande número de pessoas ouve as mesmas palavras de Jesus Cristo, mas porém no mesmo contexto. O que será que está errado? Não lá, mas o que será que está errado hoje? O que será que acontece? Termos tanta gente, termos tantas igrejas, tanta coisa, tanta igreja, tanta coisa acontecendo. Sabe, meus irmãos, algo que fica muito forte no meu coração é que tem muita gente muito preocupada, sabe com o quê? Com o seu bem-estar. Nós temos igrejas cheias de pessoas preocupadas com o seu bem-estar, cheio de pessoas que buscam a sua bênção, cheio de pessoas que buscam aquilo que diz respeito ao seu umbigo, cheio de pessoas que diz respeito àquilo que satisfaz o seu ego, cheio de pessoas que diz respeito àquilo que satisfaz o seu bem intelectual, cheio de pessoas que satisfaz aquilo que diz respeito ao seu bem pessoal. Não que isso seja errado, não estou falando isso, isso é coerente, é certo, porém é muito mais do que somente isso, é muito mais do que somente isso. Estar com o Senhor, andar com o Senhor, é muito mais do que somente isso. Deus não nos chamou para nós somente sermos caçadores de bênçãos, caçadores de privilégios espirituais. Deus não nos chamou para que nós sejamos somente caçadores de prosperidade, não. Deus nos chamou para muito mais do que isso. Deus, presta atenção no que eu vou te falar, Deus tem um propósito para a sua vida. Cada um que está aqui nessa noite, sejam jovens, adolescentes, crianças, adultos, senhores, senhoras, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas para que esse propósito para a sua vida seja concretizado, ande, aconteça, nós precisamos ter raízes. Precisamos ter raízes no Senhor, precisamos ter raízes na igreja dele, precisamos ter raízes na igreja local, precisamos ter raízes aonde o Senhor nos colocou. Presta atenção, por que você está nessa igreja? Por que você faz parte hoje da comunidade da Graça em Itaquera? Ah, não sei, porque minha mãe me trouxe, porque eu vim na internet, porque, eu estou aqui desde que começou, porque eu vim da sede para cá, porque não sei, por quê? Você sabe por que você está aqui? Você está nessa comunidade até hoje, porque Deus te colocou aqui.
perdão. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Talvez você esteja aqui, você já passou por muita coisa. Muito tiroteio, muito tapa, muito tranco, muito barranco. E sabe por que você está aqui ainda? Porque Deus te preservou aqui para que você dê frutos para Ele. Você está plantado no lugar em que Deus te plantou. E eu queria ler com você o livro de Salmo, de número 1, verso 3. Vai até lá, Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, verso 3. O salmista vai nos responder uma pergunta. Por que nós precisamos ter raízes? Por que nós precisamos ter raízes? E ele diz o seguinte. Dentro de Salmo está essa resposta. Fala o seguinte. Ele fala, de quem que ele está falando aqui? Se vamos ler vamos ler a partir do versículo 1. Para ficar claro no verso 3 para nós. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, o que ele faz? Quando? Ótimo. De quem que ele está falando aqui? Isso aí, de você. De você, de você, de você, do Silas, de mim. Estou falando de nós. Aí o verso 3, ele fala o seguinte. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, o que diz aí? Prospera. E dentro aqui do verso 3, existe 3 respostas para nós. Por que nós precisamos ter raiz? E a primeira, por que nós precisamos ter raiz, sabe por quê? Para nós darmos fruto. Você como cristão, tem dentro de você algo que é aquele desejo, não sei se você tem isso, eu creio que tem, porque todos nós cristãos temos isso, desejo de mudar tudo que está ao redor, desejo de ver Deus agir através de você. Você tem esse desejo? Desejo de revolucionar o mundo, desejo de fazer, sabe irmão, de espancar o diabo, pegar o diabo pelo pescoço e dar sabe? De ver casamento destruído e você ir lá e restaurar, falar, vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Você tem esse desejo? De pessoas destruídas e abraçar, cuidar, amar. Você tem esse desejo de você? Sim, tem. Você também tem assim ou não? Sabe, irmãos, esse desejo não vem de você. Esse desejo não vem de você. Mas esse desejo vem de Deus. E lá João 15 fala sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para que você dê fruto. João 15, verso 5, se você quiser ler comigo. João 15, verso 5 diz algo muito relevante sobre nós darmos fruto. João 15, 5. Fala algo poderoso.
fala o seguinte. João 15:5 diz assim: eu sou a videira. O que nós somos? Jesus é nós somos os. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 16. Verso 16. Presta atenção que diz o verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E agora aqui, fruto que permaneçam. Fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Você sendo discípulo de Jesus Cristo, você sendo um discípulo de Jesus, então o seu chamado e o seu destino é para que você seja frutífero. Deus te chamou para que você seja frutífero. Mas Deus não te chamou para que você seja frutífero. Eu vou dar muito fruto. Mas Deus te chamou para que você dê frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Para que você dê fruto aonde você está plantado. O pastor Edivaldo conversava comigo de manhã algo muito pertinente. A árvore, ela dá fruto aonde ela está plantada. Você já viu um pé de maçã, vou falar assim, né? Não é isso não, mas um pé de maçã, uma macieira, um pé de maçã está plantado aqui, mas ela resolveu dar fruto lá no Tatuapé. Estou invocada hoje, vou dar fruto no Tatuapé. Já viu isso já? Não, ela dá fruto aonde? Aqui. Os frutos dela podem alimentar alguém fora daqui. Mas ela dá fruto aonde ela está plantada. A árvore dá fruto aonde ela está plantada. E a palavra de Deus fala em João 5,16b, fruto que permaneça. Muito fruto sem que permaneça é castelo de areia. Castelo de areia, o primeiro vendaval derruba, mas fruto que permaneça são frutos que duram por toda a eternidade. Deus não fica satisfeito com resultados temporários. Presta atenção, irmãos. Deus não quer resultado temporário. Deus está preocupado com uma geração que dê resultados eternos. Com uma geração que dê resultados que impactem uma geração inteira. Que abalem um sistema. Para que pessoas sejam impactadas pelo poder dele. Amém? E vocês são essas pessoas. Em segundo lugar, precisamos ter raiz. Sabe para quê? Aqui em Salmo 1:3. É como árvore plantada à beiras de águas correntes. Dá seu fruto, nós falamos agora, no tempo certo. E fala o seguinte: e suas folhas não murcham. Não murcham. E não murchar significa não morrer espiritualmente. E o apóstolo Paulo faz uma recomendação lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, onde ele fala o seguinte: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos. Murchar significa morrer espiritualmente. Murchar significa não cuidar. Examinar a si mesmo. Tem muita gente morrendo e murchando diante de Deus porque não está cuidando de si. Deus dá a nós, confia a nós dons e talentos. E sabe que muitas vezes nós fazemos com estes dons e com esses talentos que Deus nos dá? Nós guardamos na gaveta, guardamos no cofre, deixamos lá guardado para que um dia, quem sabe, talvez nós possamos usar ele. Eu não me recordo qual profeta, mas ele fala numa história de um cinto em que ele guarda e deixa enterrado. E quando ele é cobrado aquele cinto está podre.
Tem muita gente aqui com o seu dom e seu talento guardado, murchando e ficando podre, porque não está usando para o Senhor. Sabe, meus irmãos, como eu falei aqui pela manhã, eu quero reforçar à noite. Essa comunidade tem todos os lugares para você usar os seus dons, seus talentos. Neste exato momento, existem pessoas servindo você com seus dons e seus talentos. O Silas está aqui servindo vocês, aplicando uma anestesia em vocês agora, com seus dons e com o seu talento. Neste momento, os nossos facilitadores nos nossos kits juniores estão lá cuidando dos seus filhos com seus dons e com seus talentos. Os nossos juniores, os facilitadores juniores estão cuidando dos juniores com seus dons e com seus talentos. Os nossos diáconos estão aqui prontos para te servir, porque eles têm o dom e o talento de servir vocês. O operador do som, o Edson, está aqui para ajustar o melhor som para vocês, porque é o dom e o talento que Deus derramou sobre ele. Nosso querido Rafael, conhecido como PH, está ali, pronto para colocar nas telas aqui para vocês o versículo, ou se tiver um slide, para vocês poderem acompanhar a mensagem da melhor maneira possível, porque é o dom e o talento que ele tem. Ali o rapaz da câmera, eu esqueci o nome dele agora, fugiu, deu branco. Vitor. Está ali, gravando cada detalhe dessa reunião, para que ela vá para as redes sociais, para que você possa depois assistir e compartilhar com seus amigos, porque é o dom e o talento que Deus deu para ele. Esqueci de alguém? A cantina, a livraria, e vai dever pro Zé. Ó, irmãos, e não para aqui. Amanhã começam as nossas células a funcionar. Ah, mas a célula do dirigente, é o dom e o talento do dirigente, do auxílio. Não, irmão. Qual é o seu dom e o seu talento? Ah, eu sei fazer um bolo. Fala para o seu dirigente, fala assim, deixa que a mesa é comigo. Qual é o seu dom e o seu talento? Ah, eu sei falar bem, eu gosto de ligar para as pessoas. Você gosta de ligar, irmãos? É difícil alguém gostar de ligar para alguém hoje em dia, né? Só gosta de mandar mensagem. Fala com o seu dirigente, para você ligar para os visitantes. Fala com o seu dirigente. Ah, eu gosto de receber as pessoas, gosto de arrumar a cadeira. Fala com o seu dirigente. Meu irmão, todos nós somos dotados de dons e talentos. Aqui tem espaço para todo mundo. Você gosta de cantar? Fala com o Jonathan. Olha o Jonathan. Faça parte do nosso coral. Gosta de tocar? Fala com o Edson, com o João. Fazer até a rima da manhã. Gosta de tocar violão? Fala com o Edson, com o João. Eu tô rapper hoje, irmãos. Hoje eu tô na pegada do rapper. Fala, Gabriel, me ajuda aí, Gabriel. Gordão, dá uma força aí, mano. Eu tô sem rima agora, porque à tarde eu não consegui dar aquele soninho. Sabe aquele soninho da tarde? Eu não consegui fazer hoje, irmãos. Então eu não tô sem rima, mas de manhã eu tava mais inspirado. Tem espaço para todo mundo. Nós precisamos de pessoas na nossa mesa de som, urgente. Uma comunidade com 600 membros, é impossível nós não tenhamos pessoas dispostas a ajudar-nos. Tem muita gente, tem muito talento escondido aqui. E eu posso, sabe o que vai acontecer quando você esconder seu talento? Ele vai murchar. Ele vai murchar. Coloca para fora. Deus te plantou aqui. Você está plantado aqui. Você está plantado nessa comunidade. A árvore não consegue sair correndo. Porque se ela sair correndo, primeiro que é aberração a árvore sair correndo, né, irmãos? E segundo que se ela sair correndo, a raiz fica. Ou a raiz fica, ou ela nunca teve raiz. Bom, segue o jogo. Terceira coisa. Porque precisamos ter raiz. Sabe por quê? Como diz lá em Salmo, tudo o que ele faz
prospera. E sabe o que significa prosperar? Significa ser abençoado. Significa ser abençoado. Quando você dedica a sua vida ao Senhor, quem cuida da sua vida é Deus. Presta atenção. Quando você dedica a sua vida ao Senhor, quem cuida da sua vida é Deus. E a palavra de Deus nos diz isso em Mateus 6,33. O que diz Mateus 6,33? Hein? Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar, quem? E a sua? E? Presta atenção, as demais. Porque tudo que nós buscamos é demais. E em primeiro lugar é o reino de Deus. Quero ler para vocês. Eu vou ler para vocês algo interessante. O que vem primeiro? O fruto ou a raiz? A raiz. No ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa. O ciclo começa com uma semente sendo plantada no solo. Quando regada, esta semente começa a se romper e a criar raízes. Este sistema de raízes continuará a crescer conforme a semente forma um broto, que eventualmente emergirá do solo para o ar e luz solar. Tanto a planta quanto suas raízes continuarão a crescer até que a planta esteja forte e madura o suficientes para dar fruto. De forma muito significativa, para a planta sobreviver, quanto mais para dar frutos, suas raízes precisam ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa acima. Uma fundação será sempre maior do que aquilo que está suportando. Para fazer produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que você por fora. É preciso que suas raízes estejam muito profundas nele. Amém. Eu fiz questão de ligar para um engenheiro essa semana e fazer uma pergunta para ele. Eu falei, num prédio de 3 andares, qual o tamanho da fundação dele? Ele falou, no mínimo 5 andares. Um prédio de 3 andares, ele tem que ter no mínimo 5 andares de profundidade de fundação. Pergunta que eu faço para você. Quanto você tem de fundação hoje no Senhor? Quanto você tem de raiz hoje no Senhor e na igreja dele? Quando eu falo igreja, eu não estou falando no prédio, tá, irmãos? Igreja, você entende do que eu estou falando. Compromisso com a família. Com essa família. Com essa família. Camisa que os diáconos estão usando, somos uma família. Quantos tem de compromisso? Quantos tem de compromisso? Quanto que você tem? Repito o que eu falei no começo. Você está aqui porque Deus te plantou aqui. Como você tem investido a sua vida no local aonde Deus te plantou? Momento de nós pensarmos, pararmos, pensarmos e refletirmos. Algo que eu quero ouvir no meu Senhor, lá no grande dia. Está escrito lá em Mateus 25, 21 a 23. Mas eu quero ouvir da boca dele, muito bem, servo bom e fiel. Eu quero ouvir dele, muito bem, servo bom e fiel. Feche seus olhos, curva sua cabeça.